na palma da mão, é na planta do pé. Esse acontece que se dança. É na palma da mão, é na planta do pé. Boa tarde, teatrólogo José Geraldo. Boa tarde. Bem-vindo ao Gonçalo Convida. Muito obrigado. Sinta-se totalmente à vontade para cumprimentar o seu público. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, tendo essa oportunidade de dividir com vocês um pouquinho das informações que dizem respeito ao meu trabalho, a quem eu sou e o que eu posso contribuir aí no sentido de acrescentar valor a esse encontro. Muito obrigado pela oportunidade. Teatrólogo José Geraldo, gostaríamos que você contasse a sua trajetória até aqui, o que você fez, a sua criação e daqui para frente as suas ambições para o futuro. Maravilha. Fique totalmente à vontade para contar a sua história de teatrólogo, a sua carreira, o seu público, as pessoas com quem convive com você. Totalmente à vontade. Muito obrigado. Vamos lá. Eu me chamo José Geraldo Demésio, tenho 51 anos de idade, sou pernambucano, sou da cidade do Recife, mas já moro aqui no Rio de Janeiro desde os 11 anos de idade. Então, todo o meu processo formativo no que diz respeito a essa área das artes cênicas se deu aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade de Niterói. Eu passei por uma série de escolas formativas, além, é claro, do universo da graduação, para que eu pudesse me habilitar no sentido de me tornar ator e também me tornar professor de teatro. Além dessas duas frentes que eu venho desenvolvendo já desde o início da minha carreira, eu há 20 anos administro aqui na cidade de Niterói, no centro da cidade de Niterói, uma escola de teatro que chama-se Oficina Social de Teatro, que recebe as iniciais dos três nomes, OST, Oficina Social de Teatro, que é uma escola que ela tem como propósito contribuir com a formação e qualidade de vida das pessoas para aqueles que não visam se profissionalizar como atores, mas também trabalha com o universo da profissionalização para aqueles que buscam entrar no mercado de trabalho como atores, ou pelo menos se habilitar no setor para depois ir em busca de outras áreas ligadas ao universo das artes também. O meu público-alvo, nesses últimos 20 anos, dentro da escola, como coordenador, como professor, como diretor e como produtor cultural, que é uma área que eu também desenvolvo, é um público que vai desde as crianças. A gente trabalha com o universo infantil, com o universo infanto-juvenil, a gente também tem oficinas e cursos voltados para essa faixa etária, mas o nosso público-chave mesmo, maior, são os jovens e os adultos, como também o pessoal da terceira idade. Nós atendemos muito esses três grandes públicos, como disse anteriormente, tanto na frente da construção do bem-estar de vida, como para fins de profissionalização. Atualmente, além de ter a escola e ajudar no desenvolvimento formativo, a gente também trabalha com o universo da produção cultural. O que seria isso? A gente desenvolve projetos na área do teatro, na área da dança e na área do audiovisual, projetos esses que são comercializados, são voltados para o mercado, e também trabalhamos com o universo das empresas, com o que a gente chama de teatro corporativo, que são oficinas e apresentações que são voltadas para atender as demandas institucionais de empresas, no sentido de acrescentar valor, de gerar algum tipo de aprendizado que seja transmitido de maneira lúdica, enfim. E aí, no final das contas, eu sou essa pessoa que administra um negócio dentro da cidade, que como ator está um pouquinho afastado dos palcos, porque essas outras áreas exigem de mim um índice de dedicação muito grande. Então, sou um empresário da cultura. É basicamente isso, e um professor, como muitos que existem no nosso país, que está aí na luta diária de poder ensinar, de poder educar os indivíduos
de uma maneira correta, de uma maneira tranquila, para que eles possam servir ao nosso país, possam servir ao futuro da nossa história e se tornarem grandes artistas daqui para frente, né? Então, meu sonho de futuro, se eu posso dizer, o que a gente está construindo daqui para frente, no momento atual é uma resistência, né? A gente está aí na luta para a manutenção dos nossos projetos, não está sendo fácil, infelizmente essa pandemia nos deixou bastante em situação, todos nós artistas, numa situação um pouco mais delicada, mas graças a Deus nós temos tido oportunidades através de leis, de editais que estão sendo promovidos favorecendo a classe artística, não de maneira igualitária, mas já amenizando o impacto da pandemia. E o nosso propósito, o nosso grande objetivo é vencermos isso tudo, se Deus quiser, num tempo breve, e podermos reabrir a nossa sede, que está relativamente fechada, lá no centro de Niterói, porque a gente não está podendo fazer atividades no campo presencial, e trazer de volta todo esse público maravilhoso que a gente tanto gosta e levar para os palcos, porque todo mundo merece, né? Pisar no teatro, assistir peças e ter acesso livremente à arte e à cultura, que é um direito de todos. Professor, teatrólogo, José Geraldo, realmente a pandemia limita os nossos passos, limita a nossa mobilidade. Aqui na academia, a central de produção é em São Paulo, mas as ondas do Zoom não conhecem distância e vamos ficar a cavalo nelas por alguns instantes, mas para atualizar as nossas informações. A literatura de cordel, objeto aqui da academia, ela vem desde, principalmente da parte teatral, desde Ariano Suassuna, trabalhando peças importantes, entre elas o Auto da Compadecida prontificou entre as demais, e muitos cordéis aqui da academia são aproveitados para o teatro, como o Encontro de Cacão de Fogo com João Grilo, mais humor. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, difunde a arte, tanto do teatro quanto da literatura de cordel. E aprofundando mais no nosso raciocínio, um pouco obscuro agora por causa da pandemia, nós devemos considerar que estamos atravessando este momento gloriosamente, com o poder de comunicação, o valor da internet, a força que tem a comunicação nos meios de comunicação moderna. Então, eu gostaria que você, independentemente da profissão ou de acordo com a profissão, tecesse algumas considerações sobre essa questão do uso da internet como ferramenta de trabalho para a sua profissão, para a sua atividade profícua de teatrólogo. Fica à vontade. Com certeza vai ser um recurso que veio para ficar, né? Ele não vai ser mais visto como algo para acrescentar as realizações no campo das empresas, quando faziam reuniões, para aproximar distâncias. No nosso campo, muito pouco usado, né? Porque nós interagíamos com a tecnologia mais para poder colocar no palco uma imagem, uma passagem de vídeo de alguma situação, mas nunca poderíamos imaginar que essa tecnologia fosse assumir uma linha de frente no nosso fazer, como eu já venho desenvolvendo desde abril do ano passado. Nós temos atualmente 14 turmas funcionando simultaneamente, foi uma luta para manter, né? Perdemos alunos, é claro, porque foi natural a não compreensão, a não habilitação, a inviabilidade do ajuste, porque a gente sabe que essa coisa de internet varia muito de um para outro, né, de conexão, então alguns tinham dificuldade de acesso, entendemos tudo isso, mas graças a Deus a gente conseguiu manter um público fiel a nós, e desde abril do ano passado a gente vem vivendo esse desafio do que a gente chama de aula em formato remoto, né, quando é integralmente realizada pela internet, como hoje de manhã eu dei uma, como também a aula em formato simultâneo,
quando a gente pode, quando rolam essas liberações para a gente poder ir ao presencial, tem alguns alunos que aceitam estar no presencial e aí a gente simultaniza, ou seja, quem ficou em casa, a gente liga o computador, atende aquele irmão em casa através da videoconferência e, simultaneamente, a gente tem um número, logicamente, que é adequável, ligado aos protocolos todos direitinho, que ficam na sala de aula com a gente, fazendo ao vivo, fazendo simultaneamente. E foi dessa forma que a gente foi encontrando as soluções de lá para cá. O que está por vir, com certeza, é o agregar definitivo desse valor, não com tanta periodicidade, porque a gente sabe que o teatro é uma atividade, é uma prática que, em sua raiz, exige a presença, exige a troca, exige o contato. Mas a gente também conseguiu, mesmo à distância. Hoje mesmo eu estou dando um curso na parte da manhã, que eu iniciei hoje, e eu tenho alunos de Recife, eu tenho aluno do Rio Grande do Sul, eu tenho aluno de São Paulo, que se eu tivesse somente no formato presencial, provavelmente eu não teria essas pessoas comigo nessa redução de distâncias. Então, sem querer, na estratégia que nós desenvolvemos, nós estamos quebrando um pouco os limites e sendo reconhecidos em outras regiões do país pelo nosso trabalho. Então, isso é um elemento muito positivo, que a gente não quer que fique para sempre, porque se ficar para sempre significa que a pandemia não vai ter ido embora e a gente quer que ela vá embora de uma vez por todas, né? Mas, sem sombra de dúvida, se eu for manter, vai ser manter para reduzir essas distâncias e dar mais acesso a realização dos meus projetos em lugares, em ambientes, inclusive que seja difícil o acesso à arte, porque agora é uma pessoa que tem condições de pagar, mas que está em São Paulo, que está no Rio Grande do Sul. E isso tem me sensibilizado a pensar nas pessoas que não podem pagar, nas pessoas que têm dificuldade de acesso a esses recursos, né, como a arte cênica, mas que são muito desejosas de querer fazer, e como eu posso contribuir num futuro breve em estar colaborando com o processo formativo dessas pessoas, entrando em comunidades, entrando em escolas do município, como agora, por intermédio de um projeto que nós fomos aprovados, a gente deu como contrapartida fazer uma oficina voltada para uma escola aqui do município da cidade de Niterói. Nós vamos atender uma escola lá do Fonseca, do bairro do Fonseca. Então, por videoconferência, a gente vai atender 30 jovens gratuitamente. Então, isso é um movimento que me felicita. O causador dele não me felicita muito, né? Não felicita nenhum de nós. Mas Deus sabe, né? Eu acredito muito nas forças divinas. Deus sabe o porquê disso tudo está acontecendo, né? E agradeço a Ele por estar tendo essas oportunidades em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas que a nossa sociedade brasileira vem vivendo, a gente poder vencer, se reinventando, se renovando com a prática da arte e da educação. Isso tem sido para mim grandes valores nesse período e é o que me sustenta, que sustenta a minha força, é o que busca sustentar a minha coragem de não desistir, de não parar. E aí com vocês, com certeza, eu acredito que seja a mesma coisa. Admiro demais o estudo sobre a literatura de cordel. Eu também tenho uma formação nas letras, em língua portuguesa e literatura brasileira, então tenho muito acesso a esse universo. Acabei de participar de um projeto sobre cultura popular brasileira. O Bruno, que é um parceiro que vocês conhecem, que está com a gente também aqui na Oficina Social de Teatro. Ele foi o responsável pelo audiovisual desse projeto e a gente falou muito de literatura de cordel desde novembro do ano passado para cá, finalizamos agora em março, mas em breve vou estar voltando e agora já lhe conheço. Não tenha dúvida que eu irei lhe procurar para trocar um bom bate-papo a respeito do assunto. Tá certo, mestre. Tá certo, professor. A arte cênica é uma arte muito antiga, data da Grécia de Homero e até mesmo antes, mas eu conheço mais a arte cênica mesmo a partir de Homero, do grego Homero. Mas mais recentemente o Gil Vicente, não nos deixa mentir, em Portugal, fez belíssimas peças em Portugal e com toda certeza no plano espiritual estará lhe dando informações,
ainda que secretas e insensíveis à sua pessoa assim, você terá que ser por intuição, por indução e tudo mais. Outra linguagem, outro formato, porque é outra dimensão. E, naturalmente, que o Camões, por outro lado, estará, com toda certeza, com o Gonçalo, administrando as minhas palavras, me mostrando caminhos para o sucesso da nossa querida VLC. Para lhe oferecer o microfone do Gonçalo Convida para as suas considerações finais e despedida dos seus inúmeros, seus milhões de admiradores por este mundo afora. Muito obrigado. Como lhe falei anteriormente, esse grande momento que toda a humanidade vem vivendo, ao meu ver, e agora o senhor tocou na questão da espiritualidade, fiquei extremamente sensibilizado, é um momento que se oferece a nós como um momento de grande informação e de sensibilidade que cada um de nós precisa ter para buscar entender o que nos for possível, é claro, já compreender o que isso tudo quer significar. Em meio, infelizmente, a muitas mazelas, a muita dor, a muita tristeza, a gente tem também vivido momentos singulares na nossa escola. Nós, ano passado, no iniciozinho da pandemia, perdemos uma grande profissional por conta da Covid, uma artista de Niterói, a Érica Ferreira, uma grande mulher, uma grande atriz, uma grande produtora, professora, que fazia parte da nossa equipe. E quando eu entrei nesse projeto, do qual eu tive a literatura de cordel como um dos fatores que me direcionou dentro dessa jornada junto a esse projeto, eu me senti por várias vezes sensibilizado pela figura dessa mulher, que com certeza onde estiver, se já estiver com uma consciência dessa nova etapa de sua jornada, ela com certeza estará como Camões, como todos esses grandes ícones da literatura, seja da literatura dramática ou da literatura de cordel, enfim, de todas essas grandes áreas da literatura, estão olhando por nós e nos inspirando nesse bom propósito, porque, sem sombra de dúvida, o texto teatral, o texto que é prescrito na literatura de cordel, o texto que está nos livros, são elixis, né? Suavizam a nossa dor nesses momentos mais difíceis, e eu tenho recorrido direto, inclusive à literatura espírita, como um grande recurso para suavizar os impactos de certas dores que a vida possa estar nos oferecendo, que agora nós estamos vendo como dor, né? Mas se Deus é amor, se Deus é suavidade, essa dor tem que ser vivida, a gente tem que entender, dar a volta por cima e continuar, se nos está sendo ofertada a possibilidade de aqui estarmos na Terra. Se for para a gente partir para um outro lugar, que a gente possa continuar firmes no nosso propósito, nesse outro lugar, lutando pelo nosso país, lutando por esse planeta, que é um planeta de amor, é um planeta de luz, e sem sombra de dúvidas a gente está tendo uma grande oportunidade de refazimento e recomeço. Então eu agradeço essa grande coincidência aí no final, que a gente sabe que não é coincidência, né? Esse grande encontro de almas, não é não. Grande encontro de figuras que possivelmente já viveram etapas anteriores e que agora estão tendo a oportunidade de se ver de novo. Se eu puder estar mais presente nos fazeres da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, vai ser um prazer poder contribuir. Quem sabe pegar esses cordéis para transformar em teatro também, que é uma coisa que eu gosto muito. E é isso. Agradecer esse espaço carinhoso que vocês me oportunizaram e deixar aqui o meu afago, o meu afeto a todos aqueles que vão ter acesso a esse material, que possam ter a sua luz brilhando sempre, ter a mente sadia, pensando nas coisas boas, lendo coisas boas e se mantendo firme no leme, para que a gente possa vencer isso tudo e muito em breve poder estar indo aí onde vocês estão e a gente se encontrar e se abraçar e voltar a fazer tudo aquilo que nós brasileiros gostamos tanto de fazer, que é o abraço e que é o afeto. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Realmente, como bem disse o nosso mestre do teatro, José Geraldo, realmente nós não temos como pedir explicações a Deus, porque Ele é o Senhor. Nós temos mais é que obedecer. E assim,
Cumprimos hoje à tarde mais uma linda etapa do Gonçalo Convida. Temos por protagonista os dois, o Gonçalo Ferreira de um lado e o nosso querido Geraldo, José Geraldo, do outro. Senhoras e senhores, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, fiquemos com Deus, uma boa tarde. Mestre Gonçalo, um prazer conhecê-lo.